O Senhor está acelerando a sua obra. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre os ensinamentos da Conferência Geral. E a gente está falando dessa última conferência de outubro agora de 2025, que foi uma conferência extraordinária. Essa sessão que eu vou falar é da sessão do sábado, é o último orador, que é o Elder Quentin L. Cook. Ele é membro do Quórum dos 12, e ele falou sobre que o Senhor está acelerando a sua obra. Esse é o tema do discurso dele. E é muito interessante que ele foi o último orador, né, dessa sessão, e esse assunto é um assunto que o presidente Nelson vinha tratando há muito tempo, né, enquanto ele estava aqui conosco. Ele nos ensinou muito sobre isso, da importância de acelerar a obra, da importância de coligar Israel, né? Então o Elder Cook vai falar bastante sobre isso e do crescimento da igreja no mundo todo, porque realmente o Senhor está preocupado com a obra, né? Que ela seja acelerada para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E o Elder Cook vai falar sobre isso aqui. Mas antes de entrar diretamente no assunto dele, eu queria justamente falar um pouquinho sobre essa questão do crescimento da igreja no mundo, né? A igreja realmente tem crescido bastante. E eu fui ver alguns números e tal, né? Isso não está no discurso dele, mas é só para dar um entendimento, né, maior sobre isso, né? Como a igreja realmente está crescendo. A igreja hoje ela tem espalhados pelo mundo 382 templos em funcionamento, em construção, anunciados, né? Total aí 382. O que é uma coisa extraordinária. Nunca aconteceu isso na Terra, né? De Adão até agora, né? De Adão até Joseph, na Terra tinha 2 templos, né? Teve um templo lá em Jerusalém, tinha um templo aqui nas Américas, mas tinham 2 templos ao mesmo tempo no mundo, no máximo. Então não tinha tudo isso que está acontecendo agora. Obviamente que a população do mundo também aumentou bastante e tudo mais, mas a igreja, né, falando de igreja, falando de reino de Deus na Terra, nunca cresceu tanto. Nunca houveram tantos missionários, nunca houveram tantos membros, né, da Igreja de Cristo na Terra como nós temos hoje. Então, temos 382 templos, e aí eu fiz uma conta, obviamente que essa é uma conta assim bastante, não é uma conta, vamos dizer assim, é muito aproximada, né? Não é uma conta exata, mas eu consultei lá a internet para poder ver, assim, para chegar num número mais ou menos, mas mais ou menos nós temos 50 milhões de nomes por ano, 50 milhões de nomes por ano que passam pelos templos, que são feitos, né, trabalho, né, realizado nos templos pelas pessoas falecidas do outro lado do véu e deste lado do véu. Então é um número exorbitante. Tudo bem, esse número aqui eu até baixei um pouquinho do que eu encontrei na internet, que também não tem um número exato, né? A igreja não tem assim, pelo menos ela não fornece um número, mas é aproximadamente pela quantidade de templos que tem no mundo funcionando, pela quantidade de sessões que tem, né, nos templos, enfim, aí foi feita uma conta lá, mas aproximadamente 50 milhões de nomes, ou 50 milhões de pessoas que realizam ordenanças no templo, aproximadamente. Agora, falando de batismo é algo assim extraordinário, né? A média tem sido 300 mil batismos por ano. Então, o Elder Cook até fala aqui no discurso dele que 900 mil pessoas foram batizadas nos últimos 36 meses. Então, é algo assim extraordinário. Nunca aconteceu isso, né, em nenhum momento na face da Terra. Nós temos hoje, espalhados, né, pelo mundo, entre alas e ramos, 31.676 unidades, né? Entre alas e ramos, 31.676. É muitas alas, são muitas alas
e ramos espalhados pelo mundo. E temos, entre estacas e distritos, né, nós temos 4.102 entre estacas e distritos. Então, realmente a igreja, é só para mostrar um pouquinho, né, desse trabalho, de como é que a igreja está crescendo, como que o Senhor está acelerando essa obra, né, como o Senhor está querendo que nós realmente, a igreja cresça de uma forma que vá afetar a vida das pessoas, vai mudar a vida das pessoas. E prepará-las, obviamente, para a segunda vinda. Em relação ao trabalho missionário, também nós temos no campo missionário 109.439 missionários no campo. Também é aproximado, mas é bem próximo disso. Esse número a igreja tem, ela fornece. Então, o que eu peguei aqui de 109.439 missionários, quase 110 mil missionários espalhados pelo mundo. Também nunca aconteceu isso. De Adão até agora, nunca aconteceu. Missões, até agora, julho de 2026, né, do ano que vem, nós vamos ter 506 missões espalhadas pelo mundo. Também é um número gigantesco. Então, a igreja, o crescimento do reino de Deus na Terra, ele é fantástico. E isso mostra que mesmo que a igreja sofra, né, perseguição, que nas mídias sociais, que as pessoas ataquem a igreja, que façam filmes contra a igreja, que façam séries contra a igreja, enfim, que ataquem a igreja de todo jeito, o reino de Deus ele não vai parar. Isso já foi profetizado por Daniel, né? A pedra vai rolar da montanha e absolutamente nada vai parar essa pedra, essa rocha rolando da montanha, e o reino de Deus está progredindo, e nada, absolutamente nada, vai parar o reino de Deus. Ele vai continuar crescendo. E ele fala aqui, né, o Elder Cook, ele disse assim: em vários momentos na história da igreja, houve um aumento significativo de pessoas que entraram no caminho do convênio. Um desses períodos ocorreu entre 1837 e 1850. Alguns dos primeiros apóstolos da Igreja Restaurada do Senhor serviram missão no Reino Unido. Então, naquela época, muitos missionários americanos, né, que eram já homens casados, não era como missionários que nós temos hoje, mas eles foram lá para a Inglaterra pregar o evangelho lá. E o sucesso foi tão grande, né? Ele fala assim que essas missões resultaram na filiação de milhares de pessoas à igreja, e em 1850 havia mais membros da igreja morando no Reino Unido, né, lá na Inglaterra, do que nos Estados Unidos. Olha só. Então chegou a ter mais membros da igreja lá, porque o trabalho lá cresceu muito. E o trabalho realmente teve muito sucesso, né? Alguns dos presidentes da igreja, vários deles que se tornaram presidentes da igreja depois, serviram missão lá. Nós tínhamos apóstolos servindo missão lá. Brigham Young foi para lá. Enfim, grandes homens pregaram o evangelho lá e muitas pessoas se filiaram à igreja. E aí, então, naquela época, o Senhor ordenou que esses santos lá do Reino Unido, na Inglaterra, fossem para os Estados Unidos e se encontrassem com os outros membros da igreja em Utah e se unissem lá e ficassem juntos em Utah. Há evidências claras de que a fé em Jesus Cristo está aumentando em nossos dias. Então ele falou daquela época, e claro, né, agora também. Né? Então começou lá com a restauração da igreja, o evangelho sendo pregado, e continuou. Ele falou então que há evidências do aumento também da fé em Jesus Cristo no mundo. Né? E em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, houve um aumento notável no número de participação de conversos. Nos últimos 36 meses, agora ele vai falar lá daqueles batismos, né? Nos últimos 36 meses, quase 900 mil conversos se filiaram à igreja.
Esses conversos constituem aproximadamente 5% do total de membros da igreja. Aos novos membros damos as boas-vindas de braços abertos e com profundo apreço pelo caminho que escolheram. Então ele dá as boas-vindas aqui aos novos conversos. Então, que fantástico, né? Como realmente o reino de Deus na terra está crescendo, como o Senhor está acelerando a obra. Então o evangelho está sendo pregado e o Espírito de Deus está mais e mais forte, né? As pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito. Conversos de todos os tipos, de outras religiões também, pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas, enfim, de toda a natureza, têm se filiado à igreja e feito parte do reino de Deus na terra. Uma preocupação aqui que o Elder Cook coloca é essa questão de que tem muitos membros novos. A gente vê, por exemplo, na África, o crescimento da igreja na África é algo extraordinário. É assim uma coisa que você pensa, bom, como assim? Batismos lá, tem muitos batismos. E o problema é que nem tem tanta liderança para ajudar, né? E a igreja tem até pedido, né, que casais trabalhem lá na África para ajudar a preparar a liderança, para treinar esses novos conversos para serem os líderes lá. Então a igreja lá está crescendo absurdamente, e que interessante, que legal. Templos foram anunciados lá, vão ser construídos, acho que, se não me engano, na África toda são 26 templos, se não me engano. Então é algo fora do entendimento, né? Se a gente pensasse nisso há 20 anos atrás, ninguém imaginaria que o reino de Deus chegasse nesse ponto em tão pouco tempo. Então, de fato, o Senhor está acelerando a sua obra. E aí ele fala o seguinte, ele disse assim, então, nos primeiros meses desse ano, o número de conversos aumentou, ele está falando do ano de 2025. Então, nos primeiros meses desse ano, o número de conversos aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania e na América Latina. Então, teve um aumento de 20%. Aí, na América, ele fala, na América do Norte, observamos um aumento de 17%. A obra do Senhor continua a avançar de forma poderosa. Esses números crescentes são um testemunho claro de que o Evangelho está tocando o coração das pessoas e transformando a vida delas em todos os lugares. Então, isso é extraordinário. Que bom que isso está acontecendo, que bom que, de certa forma, eu espero que nós não estejamos, né? Eu digo todos nós como igreja, né? Como todos os membros, que o Senhor esteja satisfeito com o trabalho que está sendo feito. Eu acho que não assim, eu acho que Ele espera mais de nós. Eu acho que nós podemos fazer muito mais. Eu digo por mim, eu acho que eu poderia fazer muito mais. Mas eu sei que o Senhor deve estar feliz, né, com o que está acontecendo, mas ainda precisamos acelerar a obra, porque há muito a ser feito. Muito a ser feito. Ele disse, o nosso dever sagrado é aceitar e acolher os membros novos e os membros que estão retornando à atividade na igreja. Então, uma preocupação aqui dos nossos líderes gerais da igreja é que essas pessoas que estão vindo, que elas sejam bem acolhidas, sejam bem cuidadas, né? Não só os que estão se batizando, os que estão se convertendo na igreja, mas também aqueles que estão retornando à igreja. O que nós estamos fazendo para essas pessoas? Estamos recebendo essas pessoas de braços abertos? Estamos cuidando dessas pessoas? Ele fala, à medida que o Senhor acelera a sua obra, devemos amar, nutrir e servir as pessoas que aceitam o seu evangelho. Então nós precisamos cuidar delas. Isso é uma preocupação grande. Então não basta só a pessoa vir, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada. E eu volto, eu já falei isso aqui muitas vezes, nós somos as mãos do Senhor. Nós somos os joelhos, nós somos as pernas, nós somos os braços, nós somos os ombros do Senhor para essas pessoas, para todo mundo. Então, que nós possamos imitar a Cristo, né? Como Ele tratava as pessoas, como Ele cuidava das suas ovelhas,
como é que ele tratou da ovelha perdida, né? Ele foi atrás e trouxe, né? E ela se sentiu tão confortável nos braços dele. É assim que o Senhor deseja que nós façamos também. Ele disse, o Elder Cook, podemos ajudar a edificar um povo de Sião para que sejamos unos de coração e vontade e vivamos em retidão. Para sermos um com o Senhor, precisamos ser um perante o Senhor. Então, assim, se eu quero ser um com Deus, eu preciso ser um diante dele. Então, eu preciso fazer as coisas certas, e aí eu vou estar com o Senhor, e vamos estar juntos fazendo essa obra. Todos os membros, independentemente de sua data de batismo, compartilham a responsabilidade de acolher outras pessoas. Então, todos nós, membros da igreja, temos, né, ele falou aqui, né, temos a responsabilidade, eu gostei disso. O discurso do rei Benjamim é muito claro, né, que a gente tem que chorar com os que choram, né, ajudar aqueles que necessitam de ajuda, oferecer realmente a nossa mão para todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus na terra, e nós precisamos ajudar uns aos outros. E todo mundo que é batizado na igreja tem essa responsabilidade de amar e de cuidar uns dos outros. Ele citou o presidente Hinckley, né, que disse, o presidente Hinckley nos ensinou que os novos conversos precisam de um amigo, uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Então, essa é algo assim fantástico que o presidente Hinckley ensinou quando ele era presidente da igreja, né? Então, todo mundo precisa de um amigo. Todos os membros novos e todos os membros antigos, todo mundo precisa de um amigo, né? E esses membros recém-conversos que chegam precisam de alguém para ajudá-los. Mas de um amigo mesmo, né? Não estou falando de um colega, estou falando de um amigo. Alguém que, se ele precisar, você vai lá, estende a mão, faz, ajuda. E ele precisa disso. Então, nós podemos estar entre os amigos que asseguram a esses novos conversos que eles fazem parte da igreja, e não apenas convidados. Então, eles não são convidados, eles fazem parte. Então, é tão bonito ver isso, né? Quando o membro recém-converso, ele se sente parte da família ali, da nossa família, da ala, né? Faz parte da família da igreja. Então, nós precisamos ajudá-los nisso, né? Sendo amigos deles. Ele fala também que podemos ajudá-los a compreender que são discípulos de Jesus Cristo. Então, quando você é um discípulo, você é um seguidor, você deve ministrar às outras pessoas, ensinar o evangelho para as outras pessoas, aceitar chamados para servir. E a igreja é isso, né? Nós temos chamados na igreja por quê? Porque é para eu crescer e para ajudar os outros a crescerem. Não importa o chamado, isso não faz a menor diferença. A diferença está em como você faz esse trabalho. Então, o Senhor deseja que você, que eu e que todos os membros da igreja sirvam uns aos outros. Ele falou, jovens conversos devem considerar servir missão de tempo integral. Todos devem estar determinados a se esforçar para viver uma vida cristã. Então, até mesmo os mais jovens, né, servir uma missão. Agora, recebemos a notícia recentemente de que as moças podem servir missão com 18 anos. Bem jovenzinhas, né? E os meninos também. A minha esposa até falou assim, as moças, elas são mais maduras do que os meninos. Se você pega uma moça de 18 e um rapaz de 18, você vai ver que a menina de 18 é mais madura que o menino. E é verdade. De fato, quando a gente coloca ali, né, as meninas sempre são mais maduras, eu digo maduras assim espiritualmente, né, emocionalmente, do que os meninos. Os meninos são bem meninos mesmo. Mas o interessante é que a missão transforma. Esses meninos voltam homens. E essas moças, meninas que já são mais maduras, né, no caso, emocionalmente, espiritualmente, elas se tornam mais ainda. E elas fazem um trabalho maravilhoso, e por causa delas, por causa das moças da missão, o trabalho do Senhor está sendo mais acelerado ainda, porque elas estão lá servindo e elas fazem um trabalho fantástico. Muitos conversos, né, voltando a falar dos conversos, muitos conversos fazem
um grande sacrifício pessoal para se filiar à igreja e precisam desesperadamente do amor e do apoio de outros santos. Ele colocou a palavra desesperadamente, né? Achei que foi forte, mas e retrata isso mesmo. Então, quando um novo converso ele se torna membro da igreja, ele está deixando um monte de coisa para trás que ele fazia. Às vezes vícios, as tradições, coisas que ele fazia, hábitos que ele tinha, que agora ele não vai poder ter mais. E é muito difícil essa transição. E eles precisam, ele falou, desesperadamente de amor e de apoio dos outros santos, dos outros membros da igreja. Então, quando você vê um recém-converso, quando você dá todo o seu apoio, dá toda a sua amizade, faça tudo que você puder para que ele se sinta realmente em casa, né? Que ele se sinta à parte. Se vocês são novos ou estão retornando à igreja, saibam que haverá desafios que podem enfrentar. Sejam pacientes consigo mesmos. Acho importante isso. Ele está dizendo agora para os que estão voltando para a igreja e os que são recém-conversos. Olha, não vai ser fácil, é um desafio, né, para você, a sua mudança de vida, né, mas você precisa ser paciente, né, paciente consigo mesmo, né, ele falou. Achei muito legal isso. Ele disse mais, né, se vocês estabelecerem a meta de receber dignamente cada convênio necessário para a exaltação, estarão no caminho que leva ao reino celestial. O templo e as ordenanças do templo deveriam ser nosso foco. A maioria dos convênios está disponível para todas as pessoas. Então lembra disso, né? O foco dos membros novos, a gente tem. Quem é líder na igreja precisa sempre estar pensando nisso, né? Que quando você tem membros recém-conversos, o foco é o templo. Então ele pode já, depois que ele foi batizado, foi confirmado, o homem, o rapaz tem idade, recebe o sacerdócio, e a moça ou a irmã, ela já foi batizada, eles estão prontos para ir para o templo. Eles não vão realizar ainda as ordenanças do templo lá, as investidura e selamento, mas eles vão poder ir no batistério, que é dentro do templo. Então, precisa focar nisso. E se focar no templo, logo que eles completarem 1 ano, eles vão poder realizar a sua investidura. Então, e depois vão fazendo seus selamentos, enfim. Mas precisa focar no templo mais. Ele continua dizendo o seguinte: ao contemplarmos os desafios, né, ele finaliza ali o discurso, ao contemplarmos os desafios de nossos dias, devemos lembrar que o Salvador, durante seu ministério terreno, também viveu em tempos turbulentos e violentos. Seu foco não estava nos desafios políticos da época, estava no aperfeiçoamento dos santos. Eu gostei muito disso porque ele está falando o seguinte: o foco de Cristo não era a política lá, né, que tinha na época. Ele não estava preocupado com que Roma dominava lá os judeus naquela época. Ele não estava preocupado com os líderes judeus ali e tudo mais. Ele estava preocupado em aperfeiçoar os santos. Então ele organizou a igreja, então ele estava ali ajudando as pessoas a se voltarem a ele e a se voltarem ao Pai e transformarem suas vidas. Esse foco do Senhor foi sempre a salvação das almas, né? E eu queria aqui, assim, dizer, né, do fundo do meu coração, que a coisa mais importante que a gente pode fazer nessa terra, nada, o presidente Nelson já falou isso várias vezes, nada é mais importante do que a coligação de Israel. Mas o que significa a coligação de Israel? Significa fazer o trabalho missionário, significa fazer o trabalho no templo, significa aperfeiçoar os santos, é isso. Então nós temos que fazer o trabalho missionário, né, divulgar o evangelho, buscar as pessoas que estão lá fora, ajudar os que estão menos ativos, trazer de volta, resgatar. Isso é coligar Israel também. Coligar Israel também é do outro lado do véu, fazer as ordenanças pelos nossos entes queridos falecidos. Também é ajudarmos uns aos outros na nossa ala, servindo na igreja. Enfim,
Nada é mais importante. E política, a gente fala muito de política, né? Às vezes a gente se dá muita importância para outras coisas na nossa vida, e de fato nada é mais importante. A economia, precisamos de mais dinheiro, né? Até falaram uma vez que a igreja deveria doar mais dinheiro para as instituições. A igreja doa muito dinheiro para várias instituições importantes e instituições honestas que fazem um trabalho grandioso. Mas não é isso que vai mudar o mundo. O que muda o mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo e as pessoas viverem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós fazemos isso, quando as pessoas vivem o Evangelho, o mundo vai ser melhor. Imagine você se as pessoas na sua cidade, no seu estado, no nosso país, se as pessoas no mundo vivessem, todo mundo vivesse o Evangelho. Como que seria o mundo? Não ia ter problema de segurança nenhuma, porque ninguém ia roubar, ninguém ia matar. Os filhos iam obedecer os pais, honrar, né, e obedecer os pais. Não ia ter adultério, não teria falso testemunho, não teria, né, as mentiras, enfim, tantas coisas que os mandamentos dizem para nós. Então, todo mundo ia guardar o dia do Senhor, todo mundo no domingo não iria trabalhar, todo mundo iria servir no dia do Senhor, iria descansar. Então eu vejo que não é o dinheiro que vai mudar, não é construir mais prisões, não é o governo, né? Não, é o Evangelho. Então por que a igreja está tão focada? A igreja investe muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro, em ensinar o Evangelho, em construir templos, capelas, para que as pessoas possam realizar as ordenanças e se preparar para encontrar com o Salvador, porque elas estão mudando a vida delas. Então, se as pessoas mudam a vida delas, se elas vivem o Evangelho, porque não basta conhecer o Evangelho, a gente tem que viver. Porque se eu não vivo o Evangelho, não faz diferença nenhuma. Esse conhecimento é nulo. O importante é conhecer e viver. Então, quando o Senhor fala de acelerar a obra, é trabalhar para que as pessoas vivam o Evangelho, conheçam e vivam, para que o mundo possa se tornar um lugar melhor. Te vejo no próximo vídeo.